Bem-vindos à peça do mês de abril de 2021. Estamos na Sala dos Leques, que acolhe uma coleção feita por António Medeiros e Almeida a partir dos anos 60 do século XX. O núcleo de leques é constituído por 210 peças, das quais hoje vamos analisar uma que é o designado leque do Grand Tour e que podem ver aqui. O Grand Tour era uma viagem muito popular entre as elites aristocratas inglesas durante o século XVIII. Fruto da aprendizagem dessas mesmas elites que deveriam complementar a sua formação viajando e conhecendo a cultura clássica que tinham aprendido em teoria, nos livros, e daí haver este desejo de conhecer toda a antiguidade clássica, particularmente Itália, por vezes também a Grécia e, mais excepcionalmente, o Egito. Daí serem organizadas estas viagens já em finais do século XVII. A formação ou as viagens do Grand Tour começavam em Paris, por isso os aristocratas ingleses atravessavam o Canal da Mancha e a primeira paragem seria Paris, onde iam aprender noções de bom gosto, de educação, da art de vivre e da joie de vivre e que deveriam depois levar de volta e utilizar no seu cotidiano. De França e de Paris atravessavam os Alpes e dirigiam-se a Veneza. Seria a primeira paragem em Itália, onde permaneceriam algum tempo, descendo depois até Florença e finalmente até Roma, que era o expoente máximo do Grand Tour e como forma de contactarem com a cultura clássica. Todo este gosto pela viagem e pelo movimento do norte em direção ao sul da Europa começa já no século XVI. Começa no século XVI com o Renascimento, com a descoberta, no fundo, das ruínas e da importância dada às ruínas romanas e que começam a atrair pintores e artistas do norte da Europa, sobretudo da Flandres e da Holanda, que se deslocam até Itália para conhecerem de perto todos estes monumentos, a arquitetura e, inclusivamente, os seus colegas italianos e o trabalho dos seus colegas italianos, que era feito no século XVI. Todo este movimento que tem origem ou início no século XVI, com a reprodução de monumentos, de paisagens, por estes pintores flamengos e holandeses, vai acabar por ter um reflexo e por suscitar interesse no norte da Europa. E daí o incremento das viagens do norte para sul. Aliás, Francis Bacon escreve um ensaio designado On Travel, em 1615, onde acha desejável que a educação das elites deva passar exatamente pela viagem, para o conhecer in loco toda a cultura clássica, especialmente para as elites que se iriam dedicar a cargos políticos e a cargos diplomáticos. Não só deveriam conhecer a cultura clássica, como deveriam aprender línguas diferentes, como deveriam contactar com outras gentes e alargar desta forma a sua cultura. E daí, então, já no século XVII, estas elites começarem a vir para o sul da Europa. Impulsionados por longos períodos de paz entre França e Inglaterra, estas viagens, durante meados ou na segunda metade, sobretudo do século XVIII, vão se desenvolver muito,
atraindo também não só a aristocracia, mas também a burguesia que tem essa capacidade financeira de poder viajar para sul. Uma viagem podia durar de algumas semanas a vários anos, dependendo da capacidade económica da pessoa que a realizava. Muitas vezes, quem fazia a viagem também, estes grands touristes, podiam muitas vezes arranjar uma forma de se financiarem nos países do Sul, nomeadamente fazendo de cicerones a outros turistas ou, por exemplo, representando paisagens, por exemplo, representando os monumentos que vendiam e que eram trazidos de volta, eram trazidos para a Inglaterra, onde mais tarde eram exibidos em casa, enquanto souvenir. No fundo, acaba por se desenvolver uma indústria de recordações e de souvenir que acaba por ter uma importância fundamental. E daí este leque ser exatamente isso, um souvenir de viagem. A representação de vistas, ou de vedute, ou de vistas topográficas, torna-se ou populariza-se imenso neste período do século XVIII e como consequência também do Grand Tour, porque de facto se torna um dos souvenirs mais apetecidos que as pessoas compravam e que levavam. Eram facilmente transportáveis, eram enrolados na maior parte dos casos e por isso facilmente transportáveis para de volta à casa, e onde eram muitas vezes orgulhosamente exibidos. Estas vistas em geral, representam sítios, podem ser monumentos, localidades, paisagens campestres, paisagens marítimas ou de rio, e que tentam representar tão fielmente quanto possível o sítio ou o monumento, mas depois podem ter alguma criatividade à sua volta no enquadramento cenográfico. Esse já pode ser fruto da criatividade do artista. O que é que pressupõem? Pressupõem também um conhecimento aprofundado das leis da perspectiva e das leis da quadratura para poderem representar condignamente e fielmente um determinado espaço. E por isso este tipo de pintura, resultado no fundo do encontro de pintores flamengos e holandeses com pintores italianos e mais tarde com o gosto inglês que tem uma especial predileção pela representação de paisagem, torna-se um género de pintura muito popular. E é exatamente neste âmbito da pintura de paisagem que nós vamos encontrar a decoração deste leque que é a nossa peça do mês. A representação, o leque tem duas faces pintadas e com duas paisagens italianas, completamente diferentes, mas as duas paisagens são exatamente reflexo deste desejo de trazer um souvenir, de trazer uma recordação de volta a casa. O que é que nós encontramos nesta representação? Encontramos a representação da Baía de Nápoles durante a erupção do Vesúvio de 1794, em 15 de junho, e que nos é representado aqui a partir de uma pintura em gouache que ainda hoje existe, faz parte do acervo da British Library e que nos mostra, neste caso, a representação já cerca das 2 da manhã. O vulcão já estava em erupção há algumas horas e aqui nesta representação a lava já escorre e vai escorrer até ao mar, vai chegar ao mar
e entra no mar por 100 metros, num comprimento de 3.500 metros. Por isso, foi uma erupção intensíssima, foi das mais violentas do século XVIII, e no seu caminho a lava submergiu a localidade de Torre del Greco, que aqui aparece no fundo junto ao mar. O que é que podemos ver mais? Podemos ver também o molhe da Baía de Nápoles, onde estão algumas pessoas a assistir à erupção, e podemos assistir e ver também o movimento do porto, no fundo, com os vários navios que se encontravam nas águas e que também assistem, no fundo, à erupção de 1794, que aliás durou vários dias e que vai entrar pelo mês de julho. No guache que é a origem, no fundo, que é a fonte iconográfica desta imagem, vamos encontrar algumas alterações. O que é que vamos encontrar? As pessoas que aqui nos aparecem nesta ponta do leque, no guache, estão junto ao molhe, e no molhe, ainda no guache, tem também umas redes de pescadores, ou seja, acaba por ser uma representação muito fiel da fonte iconográfica, mas com algumas alterações. Porquê? Dada a necessidade de adaptação a uma forma semicircular, que é a forma da folha do leque. Quem fez? O autor dos guaches, da fonte iconográfica, não sabemos quem é, não estão assinados, embora estejam legendados, e daí sabermos a data e a hora em que a erupção e que a representação teve lugar. O seu autor fez também o início, ou representou também num outro guache, o início desta erupção. Por isso é possível percebermos como é que foi o início da erupção de 1794, e aqui esta representação é já um segundo tempo. Quando viramos o leque, temos na outra face também uma paisagem italiana. Uma paisagem de uma ilha com uma povoação, com um mar calmo, uma ilha pontuada ou pontilhada por árvores, e que até agora desconhecíamos que local representava. No entanto, esta paisagem tem um pormenor que nos deu e que nos possibilitou a identificação deste local, que é exatamente aqui no alto uma representação de uma excrescência rochosa que forma um arco. Trata-se do Arco Naturale de Capri, que era, no fundo, uma antiga gruta do Paleolítico que, com a erosão, foi desaparecendo e se tornou apenas num arco, e que o autor da gravura aqui representou. E é graças exatamente a este pormenor foi graças a este pormenor que nos permitiu a identificação deste espaço, o que faz todo o sentido, uma vez que Capri, junto a Nápoles, era também um local que atraía os grands touristes que se deslocavam até à ilha para a conhecerem. O leque é feito, tem uma folha, no fundo esta folha é uma dupla folha, uma folha para cada face, pintadas em qualquer um dos lados em guache, e a folha é uma folha de papel, montada numa armação de marfim. A folha será uma folha italiana, acreditamos que possa ser essa a sua origem, e depois a estrutura, a armação de marfim é uma armação de origem chinesa. Era muitíssimo comum, dado o requinte e o cuidado na elaboração deste tipo de trabalho, era apreciado na Europa, e por isso na China passam-se a fazer leques ou armações de leques para a exportação.
como no caso desta peça, que depois não sabemos se veio originalmente só a armação e foram montadas estas folhas, ou se teria outro tipo de folha que se desgastou e que posteriormente foi adaptada à folha que temos na atualidade. Venha conhecer o leque do Grand Tour, assim como muitos outros, aqui no Museu Medeiros e Almeida.